Boa noite, queridos amigos e companheiros do Grupo Espírita Bezerra de Menezes. Aqui estamos para mais uma reunião virtual, onde, por conta da pandemia, ainda nos encontramos, sobretudo às quintas-feiras, impossibilitados de nos encontrarmos por questões sanitárias que a gente espera que logo diminua, pelo menos essas restrições ou risco de contágio, para juntos estarmos mais uma vez, nos abraçarmos, nos confraternizarmos, olharmos no rosto e no olhar dos nossos amigos, dos nossos companheiros e aproveitar o máximo possível as oportunidades que a espiritualidade nos concede para, através dessas reuniões, continuarmos aprendendo os ensinamentos do nosso Mestre amado e querido Jesus. Venho aqui hoje trazer uma breve e pequena reflexão, sobretudo uma reflexão da passagem da parábola de Jesus sobre o banquete. Tá? Nós tivemos a festa nupcial e depois, na sequência, nós temos Lucas no seu evangelho, no capítulo 14, versículos de 15 a 22, trazendo para nós a sequência deste contato, deste diálogo, onde Jesus aproveita a oportunidade para ensinar. Vou pedir licença a vocês, exatamente para fazer a leitura deste trecho de Lucas para as nossas breves reflexões. Ouvindo isto, um dos convivas disse-lhe: Feliz de quem se banquetear no reino de Deus. Tornou-lhe Jesus: Um homem preparou um grande banquete e convidou muita gente. Chegada a hora do banquete, enviou seu servo a dizer aos convidados: Vinde, está pronto. Mas todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei uma quinta e preciso ir vê-la. Rogo-te, me tenhas por escusado. O outro disse: Comprei 5 juntas de boi. Agora preciso experimentá-los. Rogo-te, me tenhas por escusado. Um terceiro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltou o servo e referiu isto a seu senhor. Indignou-se o dono da casa e ordenou a seu servo: Sai depressa pelas ruas e becos da cidade e conduze-me aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Senhor, noticiou o servo, está cumprida a tua ordem e ainda há lugar. Esse é um trechinho do Evangelho de Lucas, como eu disse, capítulo 14, versículos de 15 a 22, numa tradução de Huberto Ruden. E é bom nós buscarmos aí algumas traduções diferentes, sobretudo traduções com pessoas que conhecem efetivamente a língua grega, né, através da qual foram escritos os textos, principalmente do Novo Testamento, para trazer para nós algumas informações e formas de interpretação a fim de que nós consigamos entender e bem a mensagem do Cristo. E Huberto Ruden vai exatamente fazendo essa tradução nos mostrar que nós estamos diante, inicialmente, de um casamento. Quando se fala das bodas, da festa de núpcias, nós estamos falando de um casamento. E é claro que este casamento se refere exatamente ao esposo sendo o próprio Cristo. O esposo sendo o próprio Cristo e vindo até nós exatamente para celebrar este nosso casamento com o Criador. Ou seja, nós podemos ver ou interpretarmos essas parábolas em diversos pontos ou sob vários prismas diferentes. Mas nós vamos abordar principalmente a perspectiva dos convidados. Tá? Só que, lógico, para nós abordarmos essa perspectiva dos convidados, nós temos que identificar que o casamento que o próprio Cristo nos propõe é um casamento
perfeito. É um casamento onde impera a fidelidade, onde impera a harmonia. É até interessante quando você vai ouvir alguns comentaristas, sobretudo do ponto de vista mais místico, fazer os comentários. Eles vão dizer que o Cristo se casou com a natureza humana através da personalidade de Jesus Cristo. Olha para vocês verem que coisa linda e, logicamente, profunda. E foi com certeza um casamento perfeito. Só que é o seguinte, este Cristo que se casou com a natureza humana, e veio até nós através da personalidade de Jesus, também nos faz um convite para que nós tenhamos essa possibilidade de também aprendermos com este casamento, este processo de integração com o próprio Criador. A gente sabe que um casamento como este é um casamento complexo, profundo, e que vai demandar com certeza diversas existências. Mas nós estamos exatamente naquele momento, sobretudo nós que estamos aí nessa fase de transição, de começar a pensar e refletir. Por quê? Porque se nós não estamos ainda no ápice, ou pelo menos naquele ponto exato e adequado para um perfeito casamento, nós não podemos nos esquecer que antes do casamento é adequado, é ideal nós estabelecermos aquele namoro, aquele noivado, exatamente para nós irmos conhecendo a pessoa com quem nós iremos contrair as núpcias. E é importante e interessante, do ponto de vista espiritual, nós exatamente identificarmos estas leis que vão reger a nossa vida de casados, se posso assim dizer. Então, Jesus estabeleceu este casamento e foi um casamento com certeza perfeito. Ele encarnou, não teve dificuldades de enfrentar a natureza humana, tá? Se fez carne e estava entre nós, enfrentou as dificuldades que nós enfrentamos e nem por isso ele sucumbiu na sua missão, ele falhou na sua tarefa. Mas como eu disse, o objetivo principal nosso aqui é focarmos exatamente os convidados. Gente, nós temos 3 tipos de convidados desta parábola. E, como nós podemos identificar, 2 deles pediram escusas, porque não poderiam ir, e um terceiro falou que não iria mesmo, porque ele estava ali ocupado e tinha acabado de se casar. É interessante, e aí eu vou usar aqui mais uma vez as palavras de Alberto Ruden, quando ele diz que os 2 primeiros, quando pedem as suas escusas, utilizam-se de um artifício que, infelizmente, é muito comum no nosso dia a dia, que é exatamente o artifício da mentira. Os 2 primeiros, nas palavras de Alberto Ruden, estavam mentindo. Estariam mentindo por quê? Porque, gente, como diz ele, como alguém compra uma quinta, como alguém compra uma terra, como alguém compra um terreno sem ir lá antes ver o terreno para poder comprar ou investir o seu dinheiro? Quem compraria alguma coisa para conhecer só depois? E nós não vimos o primeiro dizer isso? Infelizmente eu não posso ir, eu peço desculpa porque eu comprei uma terra e preciso ir lá conhecê-la. Ora, ninguém, o próprio Alberto Ruden comenta isso, que ninguém compra alguma coisa, principalmente uma terra, investe um dinheiro sem conhecer essa terra, sem ir lá para ver. Então, ele mentiu que precisaria, ele se excusou. O outro, da mesma forma. Quem compraria uma junta de bois e somente depois iria experimentá-las? Geralmente você olha, essas coisas é assim, você olha, você identifica, você experimenta, opa, não, beleza, agora sim eu vou comprar. Coisas, alguns determinados tipos de coisa, né? Porque tem outros que hoje a gente aqui mesmo compra muita coisa pela internet, depois que chega que você vai ver. Mas nós estamos falando de coisas que naquela época eram extremamente importantes. Você comprar uma terra, você comprar um terreno,
num local daquele sem saber o que você estaria comprando? Ou você comprar animais sem saber a situação e a condição que esses animais se encontravam? Então, nas palavras de Alberto Rude, na sua interpretação, que eu achei interessante, ele diz que esses dois primeiros convidados estariam mentindo. Gente, a mentira é um negócio assim tão, infelizmente, delicado e comum no nosso dia a dia, sobretudo quando nós somos convidados a cuidar das coisas espirituais. Sim, quando nós somos convidados a cuidar das coisas espirituais, muitos de nós arrumamos inúmeras desculpas para não fazermos, para não cumprirmos, para não mudarmos. Porque mudar, modificar, reformar intimamente não é algo simples, fácil e que todas as pessoas estejam aí buscando. Então, princípios espirituais, para nós buscarmos, nós temos que desenvolver sobretudo aquela vontade. E o detalhe da mentira é que, eu não sei se vocês já perceberam, ela faz com que nós acabemos por viver uma vida dupla. Prestem atenção, todas as vezes que vocês inventam uma desculpa, tá? Uma mentira, para tentar escapar de alguma coisa, vocês já repararam que vocês têm sempre que levar uma vida dupla? Ou seja, todas as vezes que você se encontrar com alguém para quem você mentiu ou para quem você endereçou essa mentira, você vai ter que viver lá dentro de você uma vida dupla. Se a pessoa me perguntar, eu vou ter que falar aquilo. Se a pessoa comentar e tal, eu não posso esquecer. E às vezes fala até com os filhos, se fulano comentou alguma coisa, você fala que foi isso. Se falar, você fala que foi aquilo. E aí a gente passa a viver uma duplicidade de vida. E vocês já pensaram quanto é complicado nós vivemos uma duplicidade? A gente já tem dificuldade de viver uma vida única, quanto mais uma vida dupla. Isso é o que a mentira, infelizmente, acarreta para a criatura humana. Então, a gente tem que tomar um cuidado todo especial, sobretudo para, quando lidarmos com essas questões espirituais, cuidado com as mentiras, principalmente porque nós espíritas conhecemos. Estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, mas nem por isso, garanto a vocês, muitas pessoas deixam de mentir, muitas pessoas deixam de dizer a verdade em determinadas situações para participar de algo fantástico, que é exatamente um banquete espiritual. Bom, o terceiro, ele já foi mais sincero. Ele foi sincero por quê? Porque ele disse, olha, acabei de casar e eu não vou. Eu não vou por quê? Porque eu tenho que curtir aqui a minha festa e tenho que também depois partir para a lua de mel. Então, eu não vou. Ou seja, essa terceira pessoa pode ser comparada àquelas pessoas que já têm a sua vida material, podemos assim dizer, determinada. É uma pessoa que cuida exclusivamente da própria matéria ou já se identificou em demasia com a matéria e que não vai abrir mão das coisas materiais para buscar ou procurar as coisas espirituais. É uma pessoa decidida? Sim, ela foi firme, mas só que ela está decidida por um lado diferente, por um lado oposto àquilo que nós deveríamos realmente buscar. E é interessante também um trocadilho que Alberto Rude faz, é que desde o início da história da humanidade, a gente tem, e isso é um problema milenar da criatura humana, nós muitas das vezes, satisfeitos com a gente mesmo, deixamos de lado a compreensão das coisas espirituais. E aí onde ele fala que a gente sofre do mal profundo de uma infeliz satisfação. A gente, quando está satisfeitos em tese conosco mesmo, nós sofremos, segundo Rude, de uma infeliz satisfação. Porque eu estou satisfeito, mas eu sei que aquilo vai me levar a uma infelicidade no futuro. Ou mesmo se eu não souber, de qualquer forma ela vai me levar a uma infelicidade no futuro. Por quê? Porque a matéria com certeza ela é temporária, ela acaba. Tá? Já, por outro lado, ele já diz o seguinte: para ter fome e sede de mundo superior,
devemos entrar numa zona de feliz insatisfação com a gente mesmo. Porque quando você está insatisfeito, você vai buscar exatamente uma mudança, você vai buscar uma reforma, você vai buscar uma alteração. As pessoas que estão satisfeitas consigo mesmo acham que não precisam mudar, que já está tudo pronto. Então, a gente precisa se identificar quais dos convidados nós somos. Nós, nesse momento de transição planetária, nós temos que nos decidir. Somos aqueles que ainda estamos inventando desculpas para a nossa própria reforma íntima, para a nossa transformação? Ou nós somos aqueles que, já materialistas mesmo, já estamos dizendo que nós não vamos deixar isso para lá e pronto. Nós espíritas não temos muita desculpa. Nós vamos deixar para quando? Para próximas encarnações? Para quê? Sofrermos mais? Cuidado, muito cuidado com aquilo que nós pensamos, sobretudo nesses instantes, gente. Nós estamos no momento de uma pandemia, mas essa pandemia tem que nos levar a uma reflexão íntima e interior, sobretudo antes de enfrentarmos mais uma vez o grupo ao qual pertencemos. Muitos de nós, eu disse aqui da última vez, estamos querendo até voltar para dentro das casas espíritas para nós continuarmos, talvez levando uma vida dupla, talvez levando uma vida de mentiras. Porque enquanto eu estou indo, tá tudo bem, tá tudo feliz. E aí eu paro de ir, eu tenho a chance de colocar em prática o que eu aprendi, e eu fico doidinho para voltar. Por quê? Porque aquela vida dupla, ela me satisfaz? É aquela infeliz satisfação? Pensemos nisso. Por quê? Porque os pobres e os estropiados que foram convidados são aqueles homens espirituais. A sociedade pensa assim. A sociedade tanto pensa assim, que eu vou encerrar aqui a nossa exposição, a nossa fala, com o pensamento daquele pensador chinês, Lao Tse Tung. E ele já dizia há muito tempo atrás o seguinte, quem é iluminado por dentro parece escuro aos olhos do mundo. Quem progride interiormente parece ser um retrógrado. Quem é autorrealizado parece um homem imprestável. Quem segue a luz interna parece uma negação para o mundo. Quem se conserva puro parece um bobo simplório. Quem é paciente e tolerante parece um sujeito sem caráter, sem personalidade. Quem vive de acordo com seu eu espiritual passa a ser um homem enigmático. Veja, os mesmos problemas que nós tínhamos no passado, nós continuamos a ter hoje. A proposta do Cristo, através dessa parábola, foi exatamente nos levar a essa reflexão. Lao Tse Tung também já dizia isso. E hoje nós podemos, com muita tranquilidade, fazendo uma pesquisa muito simples e básica, identificar grande parte da sociedade vivendo da mesma forma. Então, não vivamos numa mentira. Busquemos a verdade e, sobretudo, que sejamos esses convidados. Vamos viver as coisas espirituais. Não importa o que o mundo vai dizer, como o mundo vai pensar, mas que você, em especial, faça, primeiramente, seja convidado e participe dessa festa. Depois, se candidate a ser noivo para uma comunhão perfeita, sobretudo com o Criador. Agradeço a todos vocês pelo carinho, pela atenção, e desejo a todos muita força para superar esse momento, mas sobretudo, muita força para buscar no próprio interior todas as reais necessidades para nós nos transformarmos e, por que não, num futuro tão breve, sermos esposos como Cristo, um verdadeiro Cristo, aqueles que não falham nem na encarnação. Muito obrigado, muita paz e que Bezerra de Menezes continue nos dirigindo, nos iluminando, nos guiando e nos protegendo sempre.